Em meio ao risco de escalada do conflito no Oriente Médio, o Catar disse que reavalia sua posição de mediador da situação em Gaza. A gente vai conversar sobre isso com a Cecília Malan, direto de Londres. A gente sabe, né, Cecília, que o Catar abriga parte da cúpula do Hamas, então, mas vem sendo cobrado para, digamos, até deixar de abrigar essas personalidades importantes do Hamas. Mas como é que vai se resolver isso sem o Catar? Vai ficar mais difícil ainda essa mediação, né? Bom dia. Ah, com certeza, Mônica, porque é um dos poucos países que tem esse diálogo direto com as lideranças do Hamas. Bom dia a todos. Segundo o primeiro-ministro do Catar, o Estado do Golfo está reavaliando completamente o seu envolvimento nessas negociações de paz. Numa entrevista em Doha, ele alegou que há exploração e abuso da mediação do Catar e acrescentou que o país é vítima da marcação de pontos por parte de políticos que estão tentando conduzir campanhas eleitorais desprezando o Catar. O primeiro-ministro não citou nenhum nome ou governo especificamente, mas confirmou que as negociações entre Israel e o Hamas passam por uma fase sensível com alguma estagnação. Enquanto não há perspectiva de acordo, a população civil de Gaza segue sofrendo com os bombardeios israelenses. 11 pessoas, entre elas 5 crianças, morreram durante a noite em Rafah e crescem os temores de uma invasão terrestre por lá. A cidade que abriga o último centro urbano que ainda oferecia uma certa proteção da ofensiva militar. Um jornal local relatou que Israel estaria estocando armas e munição. O exército não comenta, mas divulgou imagens do que seria um novo ataque israelense a alvos do Hezbollah no Líbano durante a noite. É o que a gente vê aí agora nas imagens. Os militares dizem ter matado 2 terroristas e atingido pontos da infraestrutura do grupo que é financiado pelo Irã. Desde os ataques do regime em Teherã contra Israel no último fim de semana, líderes internacionais têm intensificado os esforços diplomáticos. Essa semana foi de muitos telefonemas, viagens, conversas nos bastidores e elaboração de estratégias no mundo inteiro. Depois de receber o ministro da Defesa do Reino Unido e a ministra do Exterior da Alemanha, o ministro do Exterior do Reino Unido e a ministra do Exterior da Alemanha, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu agradeceu os conselhos e sugestões dos aliados, mas insistiu que Israel vai tomar as próprias decisões e fará de tudo para se proteger. Nilcinho, Mônica. Obrigado, Cecília. Daniel já está aqui ao seu lado para comentar esse assunto, Daniel. E aí tem 2 perspectivas, né, para a gente abordar. Primeiro, o papel do Catar nesse conflito, né, o intermediador com trânsito no Hamas, com trânsito também, né, muita influência americana ali. Segunda questão, queria que você falasse sobre esse pedido, né, para que houvesse a adesão da Palestina às Nações Unidas. O governo brasileiro também vai defender essa tese, mas ela é praticamente impossível diante da resistência americana, por exemplo. É verdade, Nilcinho. Bom dia também para a Cecília aqui sendo junto a nós. Em relação ao Catar, o Catar ele nasceu como uma nação que busca justamente se equilibrar ali, ser um algodão entre cristais. É um país que é uma península para dentro do Golfo Pérsico, na prática tem uma fronteira terrestre com a Arábia Saudita e se aproxima justamente através de questões geográficas do Irã, que são 2 rivais regionais bastante importantes. É um país que sempre enxergou nessa certa neutralidade, nessa certa independência, nessa capacidade de mediação, uma estratégia de sobrevivência e uma estratégia de projeção internacional. Então, o que a gente tem visto ao longo dos últimos meses, essa capacidade do Catar de mediação, é algo que ele tem cultivado ao longo das últimas décadas. E em relação à Palestina na ONU, é uma tentativa antiga, realmente, fazer com que a Palestina se torne um membro efetivo das Nações Unidas. Até o presente momento, acaba sendo um membro observador, porque tem ali o apoio da Assembleia Geral, mas não tem o apoio do Conselho de Segurança. No Conselho de Segurança existe justamente o veto dos Estados Unidos. Não me parece nem um pouco factível que os americanos abram mão desse poder de veto e permitam a entrada da Palestina nas Nações Unidas. Isso traria ali embaraços para Israel, traria ali dificuldades para um aliado importante dos Estados Unidos no Oriente Médio, e tudo indica que os americanos manterão esse veto à entrada da Palestina
nas Nações Unidas, seria algo importante para o movimento de criação de um Estado palestino. Tem um bom apoio na Assembleia Geral das Nações Unidas, mas muito provavelmente não vai avançar. Mas a política envolve também essa tentativa, porque a tentativa acaba sendo um movimento importante, sendo um movimento que coloca a Palestina na pauta da ONU e acaba atingindo também alguns objetivos que, embora não seja o objetivo principal, colocar a Palestina nas Nações Unidas, atinge alguns objetivos colaterais de manter esse tema em debate. Sem dúvida. Politicamente é relevante, né?